Vocês se lembram que o episódio passado acabou com as crianças perguntando ao tio por quanto tempo mais elas teriam que ficar na torre. O Visconde responde que apenas 1 mês, já que ele sabe que não pode pedir para elas ficarem mais do que isso, pois se até adultos têm dificuldade em lidar com isso, imagina crianças. Ele pede que as crianças lidem com isso por 1 mês e promete que depois disso ele as mandará para Fiséia, não importa como seja a situação lá fora. A Sasha, que a partir de agora eu vou chamar de Rapunzel, como sugestão de vocês, já que muitas vezes o nome dela vira um verdadeiro trava-línguas, e está se arrumando com suas roupas de empregada. O que deixa Estelle irritada, já que ela gostava de vestir Rapunzel com suas roupas. Rapunzel muda de assunto, apontando que eles eram um forno, então agora ela poderá tomar banhos quentes. Eu acrescentaria até que o problema das refeições frias foi sanado. Mas Estelle se sente frustrada ali. Realmente passar 1 mês ali sem nada para fazer e sem ter onde brincar é muito difícil. Logo, eles precisam de algo para passar o tempo ou então eles vão perder suas cabeças. Eles precisam de um espaço largo onde eles possam correr e brincar. Por último, eles precisam de um lugar com uma janela para checar a hora e a data. E há apenas um lugar que se encaixa nessa descrição. Porém, ele está tão sujo que eles nunca pensaram sobre brincar lá. A biblioteca está caindo aos pedaços, cheio de teias de aranha e sujeira. Por isso, não é surpresa que eles nunca foram ali. Alguém pergunta o que ele está fazendo ali, e vemos ser o Benya. Rapunzel explica que ele estava pensando em transformar a biblioteca em algo que possa ser usado. Se lá estiver apenas um pouco mais limpo, Estelle poderia brincar ali e ajudaria eles a se sentirem menos frustrados. Benya diz que essa é uma ótima ideia. No entanto, ele não sabe como eles vão deixar isso limpo. Rapunzel fica confusa, mas então ela se lembra que ele é um jovem nobre e o filho do Duque Serpente. Então ele provavelmente nem sabe o que é um esfregão. Letícia também chega na biblioteca e pergunta sobre o que eles estão conversando. Penny explica que a Rapunzel diz que quer deixar aquele cômodo mais limpo. Letícia pergunta como, já que eles não podem chamar os servos. Rapunzel explica que ele já tem um servo. Desesperado, os meninos perguntam onde ele está e se ela viu alguém ainda ali além do mordomo. Rapunzel explica que não é isso. Obviamente que ela está falando dela. Os meninos não parecem colocar muita moral nisso e perguntam se ela pretende limpar aquele lugar todo sozinha. Com um sorriso, ela diz que se eles ajudarem, ela acha que eles poderão conseguir limpar o lugar, já que eles não têm escolha além de ficar ali por 1 mês. Não seria melhor se eles pudessem ficar menos entediados lá? Os meninos ficam pensativos, mas acabam concordando. Mas Rapunzel sorri pretensiosamente. Eles começam a remover toda a sujeira, até deixar tudo um brinco. No final, eles estão exaustos. Mas isso deve deixar Estelle mais feliz. Estelle também chega na biblioteca. Ela questiona o que todos eles estão fazendo ali. E nervosa, Rapunzel explica que eles estavam limpando. Letícia pergunta se ela gostaria de ler um livro, já que seria bom ganhar um pouco de conhecimento enquanto eles estão ali. E Benya comenta que ali é ótimo para tirar sonecas, especialmente por causa da janela. Eu não sei quem é que gosta de tirar a soneca na claridade, mas talvez seja por causa da ventilação. Lá é tão grande que eles podem até mesmo brincar de pique-esconde. Estelle fica radiante com isso. Com isso, eles conseguiram aproveitar seus dias muito melhor. Quando eles não estavam comendo, estavam na biblioteca. Esconde-esconde e pega-pega eram os únicos jogos que eles podiam jogar sozinhos. Os jogos não eram adequados para a idade deles, mas não havia muitas maneiras de passar o tempo naquele lugar sufocante. Como se costuma dizer, a regressão é um mecanismo de proteção. O confinamento fez com que cada dia parecesse uma semana inteira. Então, eles tiveram que lutar para permanecerem tão felizes quanto possível, a fim de esconder uma premonição sinistra que inconscientemente se apoderou deles. O cardápio deles nunca mudava. Eles tentaram escrever uma carta, pedindo por uma mudança nas sobremesas, mas sem sucesso. As cartas que comunicavam suas necessidades não eram mais válidas. Foi assim que o inferno sem fim deles lentamente se aproximou do fim. 1 mês depois, Rapunzel já aprendeu a como lavar roupas e cobertores. Isso a fez perceber o quão privilegiada ela foi em muitos aspectos. Mas ela decidiu fazer isso como uma forma de praticar o que ela vai ter que fazer do lado de fora. No fim, ela ficou feliz por ter praticado isso, já que apenas empregadas muito bem treinadas são capazes de limpar vestidos rendados e com joias sem arruinar eles. Dessa forma, ela aprendeu uma habilidade que vai garantir que ela fique do lado deles, mesmo quando eles saírem daquele lugar. De repente, alguém chega por trás dela perguntando o que ela está fazendo, dando um grande susto na Rapunzel. Sem muita confiança, Rapunzel responde que limpando e polindo, só que em um tom como se ela estivesse perguntando a outra pessoa o que ela está fazendo. É o Benya, que irritado pergunta por que ela está fazendo isso. Nervosa, Rapunzel diz que é porque estava sujo. Benya diz que não é como se ela já tivesse feito isso.
o que deixa Rapunzel muito brava. Ela diz que não é sobre se ela já fez isso ou não, já que ele também não gosta de roupas sujas. Enquanto eles estiverem ali, mas antes que ela pudesse terminar sua frase, Ben a empurra contra a parede. Irritado, Ben pergunta por que ela está fazendo isso quando eles vão sair em breve. Ela quer ser reconhecida por ser uma boa empregada? É apenas para ela continuar fazendo o que ela sempre fez. Tudo o que ela tem que fazer é brincar com eles, tanto ali como lá fora. Sentindo nauseada, Rapunzel diz que apenas queria ajudar. Arrependido, Ben limpa as lágrimas do rosto da Rapunzel, enquanto pede para ela não chorar. Em pensamento, Rapunzel xinga ele, se perguntando se ele tinha que dizer isso assim. Ele diz que estava errado e pede desculpas, o que surpreende Rapunzel. Ele realmente sente muito por ter descontado nela, então diz que irá ajudar. Rapunzel está chocada demais que ele se desculpou. Ela está tão chocada que suas lágrimas voltaram para dentro. Então, ela começa a ensinar ele. Ela nunca tinha visto Ben assim antes. Eles finalmente terminaram exaustos. Naquele lugar, Ben experimentou tudo que nunca mais terá que fazer. Ninguém acreditaria no que ele passou, mesmo que ele contasse essa história. Isso se ele conseguir contar a alguém, ou se conseguir sair dali. Rapunzel questiona o que ele quis dizer quando pediu desculpas por descontar nela antes. Mas Ben diz que ela sabe o que significa, o que deixa um clima pesado. Alguém pode entrar pela porta espelhada naquele exato momento, ou talvez não. Podem vir aquela noite, ou talvez só amanhã, ou um mês depois. Aflita, Rapunzel questiona se ele acha que os parentes dele fizeram isso de propósito. Mas é possível perceber que o Ben já sabe disso. Já é meio-dia e ninguém chegou ainda. Letícia sugere que talvez eles estejam pregando uma peça neles. Ben comenta que só ele pensaria em pregar essas peças, já que não é divertido nem novo, e implora para ser chicoteado. O que deixa Letícia irritado, pergunta se o Ben tem algum respeito por ele. Ben pergunta se tem algo que vale a pena respeitar nele, e é xingado pelo Letícia. Letícia volta sua atenção para Rapunzel, e diz a ela que está disposta a perdoá-la se ela confessar isso. Mas ela faz entender do que ele está falando. Letícia explica que se tudo isso fizer parte de uma pegadinha elaborada, então é mais provável que ela seja o cérebro por trás dela. Ben comenta que seria uma reviravolta bem interessante se fosse verdade. Rapunzel percebe que eles estão perdendo as mentes deles, e se pergunta que tipo de livro eles estão lendo. Se ela questiona, então Rapunzel seria a bruxa assustadora dos contos de fadas. Rapunzel fica chocada por até Estelle achar isso dela. Mais tarde, Rapunzel está cantando a canção de Niná da sua mãe para Estelle, já que Estelle nunca dorme quando ela lê. Estelle teve dificuldade de adormecer devido ao estresse. Então Rapunzel fez aquela pelúcia desajeitada com uma de suas camisolas velhas. Essa é a Miss Wendy, a boneca que a Estelle não pode viver sem. Ela gosta bastante daquela boneca, apesar de que, na verdade, ela já passou da idade de brincar com bonecas. Ela já tem 12 anos. No entanto, por estar presa ali, ela está regredindo mentalmente. Mas não tem nada que a Rapunzel possa fazer. Eles já estão ali há 1 mês e 3 semanas. Se a Rapunzel se lembra corretamente, a praga começou a diminuir nesse ponto. Portanto, não tinha mais motivos para eles estarem ali. E ainda assim, não havia notícias. Isso só poderia significar que os parentes das crianças que trancaram eles naquela torre gigante não tinham plano de deixar eles saírem. As bandeiras que eles enviavam sempre eram substituídas por novas quando as crianças não estavam olhando. Então os servos também devem estar envolvidos nesse plano. Mas se as crianças fizeram alguma coisa por medo ou raiva porque foram traídas, eles podem até parar de receber comida. Era horrível pensar que os anos que os irmãos serpentes supostamente passaram no exterior, como foi descrito na novela, na verdade passaram em cativeiro em sua própria casa. Isso só pode significar que os parentes deles devem estar tentando eliminar o jovem herdeiro e os irmãos dele para que eles possam pegar tudo da família serpente para si próprios. Mas eles poderiam facilmente ter fabricado isso usando pessoas mortas que se assemelham às crianças. De fato, a praga os presenteou com a oportunidade perfeita para isso. Então a razão pela qual eles mantiveram as crianças vivas deve ser porque a morte de todos os herdeiros e a sobrevivência dos parentes levantaria a suspeita do Banco Python e do Imperador. O Visconde disse que iria mantê-los protegidos da praga para manter a mentira. Mas se eles conseguirem sair dali e se voltarem contra o Visconde poderia justificar dizendo ter feito isso pela segurança deles. Letícia questiona se a Estelle está dormindo. Rapunzel responde que sim, e que ela dormiu após ouvir a canção de Niná da mãe da Rapunzel. Mas ela é apenas ignorada. Ben pergunta se ela poderia cantar tal canção de Niná para ele qualquer dia desses, já que ele não tendo dificuldades para dormir. Rapunzel comenta que ele é velho demais para canções de Niná. Mas dando de ombros, Ben diz que idade é apenas um número, nada mais. Então ele pergunta se ela gostaria de jogar xadrez com ele. Se ela ganhar, ele vai tratar ela como se ela fosse mais velha e forte que ele. Mas Rapunzel não parece acreditando muito nisso. Ela diz que se ele acordar, ela vai subir, e Ben concorda com a condição.
Rapunzel vai trocar a vela primeiro, já está quase chegando no fim. Benya pergunta por que ela está parada assim. Rapunzel responde que queria saber o que ele deveria fazer se eles ficarem sem velas. Eles têm muita de sobra, mas eles também podem usar o óleo da lâmpada, já que eles também têm um fogão. Benya comenta que logo será inverno, e pergunta se ela faria um cobertor de edredom para ele quando o inverno chegar, assim como a boneca engraçada de veado que ela fez para a Estelle. Acendendo a vela, Rapunzel explica que não era um veado, mas sim um coelho. Além disso, onde ela conseguiria tanta pena? Realmente, eles não têm gado ou pássaros para conseguir os materiais. Mas ela não precisa se preocupar, já que eles têm muitos livros para queimarem, caso eles fiquem sem vela. Estava falando de edredom e do nada voltou pro assunto das velas. Pensativa, Rapunzel conclui que isso é um alívio. Ela acha que eles podem escolher livros para queimar com antecedência, e assim eles vão ter o suficiente para a primavera também. Mas isso vai deixando Letícia irritado. Sem perceber, ela continua a dizer que eles podem aquecer a água para Estelle beber. Mas então Letícia explode, gritando que isso é um absurdo. Principalmente a Rapunzel, que dá nos nervos dele toda vez que resmunga. Rapunzel tenta justificar, dizendo que ela está apenas tentando se preparar para o caso de... Mas Letícia pede para ela parar de se preocupar com algo que ela não deveria se preocupar. Rapunzel pergunta se ele realmente acha que isso é uma coisa que eles podem adiar. Ele faz tanto tempo que eles... Mas Letícia grita que já é o suficiente. Ele não é o irmão dela, e ela não é irmã dele. Ela é apenas uma serva. Então, ela deveria parar de passar dos limites e sair dali. Rapunzel fica toda sentida. Mas Benya vê o socorro dela, dizendo que talvez o Letícia deva sair dali, já que ele está cansado de ver o Letícia ficar de mau humor sozinho. Letícia fica irritado, mas Benya pede para ele o corrigir se estiver errado. Letícia é o único que está arruinando as coisas. Talvez ele devesse ser o único a sair dali, ao invés de descontar a raiva na Rapunzel. Letícia segura Benya pelo colarinho, mas Rapunzel grita com todo o ar dos seus pulmões que não é para eles brigarem, que deixa os meninos assustados. Ela não entende porque eles sempre têm que brigar. Então, ela resolve sair da sala. Do lado de fora, as lágrimas começam a cair. Ela nunca pensou que o Letícia iria algo assim. Afinal, ela sabe o lugar dela. Embora eles tenham crescido brincando juntos, ela sempre pensou que se lembrava de permanecer dentro dos limites. Mas ela tem ultrapassado os limites todo esse tempo e esquecido seu lugar como criada, assim como a Rapunzel do romance. Mas ela apenas estava preocupada com eles durante todo esse tempo. Mais tarde, Rapunzel está dando banho na Estelle, mas a água está tão fria que Estelle não quer tomar banho agora. Mas Rapunzel explica que de noite ficará apenas mais frio. Ela esquentou a água, então ficará mais quente em breve. Estelle tenta tomar banho apenas no dia seguinte, já que ninguém vai notar se ela não tomar banho. Mas isso também é negado, já que Rapunzel e os irmãos dela notariam. As coisas vão piorar rapidamente se eles começarem a ficar preguiçosos ali. Banho é principalmente para a saúde e sanidade da Estelle, mas também para sua dignidade. Como nobres, eles não devem esquecer a classe que irão manter. As condições aqui podem não ser adequadas ou até decentes, mas uma vez que eles começam a desapegar, isso tornará uma ladeira escorregadia. Letícia está no quarto, mordendo os dedos pensativo, enquanto resmunga algo que não pode ser entendido. Rapunzel chega no quarto dele e pergunta se pode entrar. Ela informa que levou um pouco de óleo de lamparina para aquecer o banho e também tentou aquecer a comida hoje. Deveria ser melhor comer. Letícia pergunta se eles têm que comer, o que deixa Rapunzel confusa. Irritado, Letícia diz que é a mesma comida amanhã e na próxima semana também. Eles têm que comer como se fossem porcos criados no cativeiro? Nesse momento, Ben entra no quarto dizendo não saber que a Rapunzel estava ali. Ele pergunta se ela aqueceu o banho e diz que está se sentindo muito melhor. Rapunzel dá bom dia para ele e Ben diz para o Letícia que eles deveriam descer para o café da manhã. Todos estão na mesa comendo silenciosamente. As coisas têm estado tão estranhas desde aquele dia. Letícia tem estado sombrio desde então, mas o Ben não parece ter sido afetado. Questiona a Rapunzel se ela poderia escrever para eles e dizer que precisa de mais óleo para lamparinas. Rapunzel concorda e diz que será Natal em breve, então ela pedirá para eles enviarem outras coisas também. Mas Estelle diz não querer passar o Natal ali. E se as pessoas esquecerem que eles estão ali? Ben e Rapunzel ficam nervosos e chocados. Mas Letícia pergunta quem disse que eles estarão ali até lá. Com um olhar ameaçador, ele pergunta se foi a Rapunzel novamente. Rapunzel não acredita que ouviu isso. Ela acha que é melhor mudar de assunto por enquanto. Eles podem discutir isso depois da refeição, já que Estelle ainda está lá. Mas Letícia não parece disposta a mudar de assunto e pede para Rapunzel parar de sussurrar bobagens nos ouvidos da irmã dele. Mas Rapunzel não pode acreditar que ele está falando sério. Estelle briga com o irmão, dizendo que a Rapunzel nunca disse nada do tipo para ela. Tudo que a Rapunzel faz é ler contos de fadas porque ela pede. De forma debochada, Letícia pergunta se ela está falando daqueles contos de fadas onde o príncipe e a princesa vivem felizes depois de tudo.
Sally já está velha demais para ficar ouvindo esses contos de fadas. E ela está sempre carregando aquela boneca estúpida também. Letícia pergunta se ela é um bebê. Ela vai continuar puxando a saia da criada mesmo depois deles irem para a Fiséia? Ou ela pode se chamar de filha do Duque Serpente assim? Desse jeito, ela será a vergonha da família. Todas essas palavras deixam Sally muito triste, prestes a chorar. O Rapunzel está chocada demais com as palavras do menino. Benya chama o irmão. Ele está muito cansado daquilo. Aquilo é o suficiente. Letícia já está surtando. Ele não entende a expressão no rosto do irmão, ou porque ele está do lado da Rapunzel de novo. Ele só pergunta se seu irmão está apaixonado pela Rapunzel. Letícia pergunta se o Benya quer ser o jovem mestre bonito que se apaixonou pela empregada. Letícia continua provocando e pergunta por que ele não pede para ela cantar canções de niná para ele também. Bem, ele já pediu por isso. Mas uma mão vai em direção ao rosto dele, desferindo um soco. Letícia cai no chão agonizando de dor, o que deixa as meninas assustadas, sem entender por que o Benya fez isso. Mas Benya não para e pega Letícia pelo colarinho, continuando a bater nele. Os olhos estão cheios de raiva e ele nem ao menos escuta os protestos das meninas. Mas então Letícia consegue revidar. Ele alega que o Benya também não sabe seu lugar. Ele deixa o Benya fazer o que quer porque é mais jovem do que ele. Mas como o Benya usa socar ele? Então ele vem logo dando uma pisada no Benya, que tenta se defender colocando as mãos em frente ao rosto. Mas Rapunzel pula na frente, levando um chute no lugar do Benya. Aquilo doeu bastante, e Letícia fica em choque. Benya pergunta se ela está bem, enquanto Sally chora descontroladamente. Letícia tenta dizer que ele realmente não queria fazer isso, mas Sally interrompe, perguntando se ele está fora de si e por que ele fez isso com a Rapunzel, o que o deixa muito inquieto. Sally diz que nenhum deles poderá fazer o que a Rapunzel faz por ela. Então por que ele está choramingando o tempo todo? Ele acha que ela gosta de estar ali? Ela também quer ir embora dali. Ela também não gosta de estar ali. Mas ela está se segurando. Quem sabe se ela vai acabar ficando ali até ficar toda enrugada e velha? Quem sabe se eles só serão soltos depois de perderem completamente a cabeça? Ela também está lutando para manter sua frustração. Então ela grita com todas as forças dos seus pulmões que ela odeia mais o Letícia do que o tio Jerome. Essas palavras pegam Letícia de jeito. Ela se passou um tempo desde o incidente. No entanto, o estômago da Rapunzel continua doendo. Letícia aparece como se fosse um cachorrinho que causou problemas, perguntando se ela está bem. Mas não é como se houvesse algo que ele pudesse fazer, mesmo que ela dissesse que não estava. Rapunzel diz que isso é o suficiente, já que de qualquer forma, foi ela quem pulou na frente. Além disso, não foi tão doloroso. Falou a pessoa que estava reclamando de dor até agora. Letícia diz que não queria ter dito nenhuma daquelas coisas. O fato deles não saberem nada sobre quando serão libertados e o fato de podem ter sido traídos era muito difícil de aceitar. Ele não conseguiu descobrir nada, então acabou descontando sua raiva nela. Então, ele pede desculpas. Rapunzel suspira, pois afinal, quem poderia culpá-los? Ela diz saber que ele não quis dizer aquilo. E questiona Letícia se alguém estiver mantendo eles trancados ali de propósito, quem ele acha que seria? Letícia diz não ter pista alguma, já que todos são bons com eles. Mas ele acredita que o tio Jerome é o mais suspeito deles. Ele se lembra que na noite antes deles irem para ali, ele assinou alguns papéis sobre serem enviados para a Fiséia para estudar, e sobre o rebaixamento temporário das obrigações da família. Ele também entregou o anel do selo do banco aos tios. Então, eles não se importam com as crianças agora, porque o poder está nas mãos deles. Contudo, eles só conseguiram esconder isso utilizando os estudos no exterior como desculpa, o que significa que eles não poderão manipular o banco de Python, além de suas respectivas ações. Fiséia e Xerxésia estão próximos o suficiente para que os nobres de elite de cada país possam ir e voltar dos dois com bastante frequência. As pessoas poderiam notar se não encontrar essas crianças em nenhum lugar de Fiséia. Mas isso pode ser resolvido utilizando atores para se passarem pelas crianças estudando no exterior. Letícia questiona e se Sally estiver certa? E se eles ficarem trancados naquela torre até crescerem e morrerem? Se eles vão viver assim, ele prefere. Mas Rapunzel pede que ele não pense em coisas desse tipo. Ainda mais por ele ser o herdeiro do Serpente. Pois quem poderia liderar a família Serpente senão ele? Letícia pergunta se ela acha que ele ainda merece liderar a família, pois ele se sente cada vez menos confiante em relação a isso. Rapunzel diz saber que ele será ótimo. Como a mãe dela veio de uma família de ciganos, ela pode ver o futuro. Com um lindo sorriso, ela diz ter certeza de que ele será um ótimo herdeiro. Então, é para se manter forte. E é com essa reconciliação e otimismo que o episódio de hoje chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!